ego envolvido nas polêmicas, né? Há sempre uma discussão se realmente Jesus nasceu no dia 25 de dezembro, ou quiçá alguns dizem que Jesus nasceu 8 de setembro, e no Oriente Médio há toda uma discussão em que Jesus tenha nascido lá pelo mês de julho e agosto. Mas na verdade, o que nós não queremos nos pegar é na data em si. Os mais antigos aqui sabem o que eu vou falar. Não que nós já sejamos velhos, nada disso, mas é porque os avós da gente contavam essa história, que a gente não sabe essa história, é que contavam pra gente. Que quando nós éramos meninos, não tínhamos tantos cartórios como a gente tem nos dias atuais, e então os pais dos nossos avós, quando eles iam registrar o filho já estava já com 12, 15 anos, já querendo ir embora de casa, quase indo para o exército. Aí é que eles iam procurar um cartório na chamada cidade grande, e aí eles nem lembravam mais quando o menino nasceu. O menino nascia lá pelo interior, e 10 anos depois é que ia registrar o próprio coitado, e aí ele já nem sabia mais quando nasceu. Era assim que era antigamente. Agora não, a criança já sai da maternidade com um papelzinho na mão, já sai até com chip já gravado tudo, mas naquela época não era assim. Então essa é o motivo da controvérsia, e aí a gente às vezes fica preso no problema da data do aniversariante, quando na verdade nós queremos aprender e crescer com os motivos que nos trouxeram Jesus. O profeta Isaías, aproximadamente 750 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, ele escreve, ele retrata sobre o nascimento do Messias. Mas Isaías, ele não está simplesmente querendo dar uma notícia, como alguns de nós às vezes ficamos querendo saber a respeito do futuro. Nós somos curiosos a respeito do futuro, queremos saber o que aconteceu, o que vai acontecer, a gente fica angustiado. Esse é um tempo de retrospectivas. Final do ano você liga a televisão, cada canal tem uma retrospectiva do ano, o que aconteceu, porque o Brasil perdeu a Copa do Mundo, tomou de 7-1 da Alemanha, e aí vai aquele negócio todinho, aquelas angústias todas, algumas notícias boas e outras ruins, mas a gente fica feliz de rever algumas boas notícias. Isaías não está preocupado, obrigado querida, Isaías não está preocupado em simplesmente trazer uma informação, mas Isaías quer trazer as boas novas. A palavra do evangelista diz que essas são as boas novas, as boas notícias do céu. E Isaías escreve exatamente isso. Por isso ele é reconhecido não só como o profeta maior, mas Isaías é conhecido como o profeta evangelístico, ou o profeta dos evangelhos. E ele escreve lá no capítulo de número 9, eu queria que você lesse comigo, Isaías capítulo de número 9. Isaías vai escrever então sobre a mensagem do Natal. Esse é o último domingo antes do Natal, antes da grande celebração do Natal. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos essa mensagem. A mensagem do Natal, segundo o profeta Isaías. Versículo de número 1 do capítulo 9 diz assim: mas para a terra que estava aflita, não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam nas regiões da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado esse povo a alegria, lhes aumentasses, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhe feria os ombros, e o cedro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas, servirão de pasto ao fogo,
porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar, mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Eu quero convidar os irmãos a lerem junto o verso de número 6. Vamos ler junto? Porque o menino nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém. Feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor para falar o seu coração. Quero convidar ao diácono Ramon que ore a Deus pedindo ao Senhor que ilumine as nossas mentes e que faça o nosso coração arder enquanto ouvimos a palavra do Senhor. Senhor Pai querido, para onde nós podemos ir se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor? A Tua palavra está diante dos nossos olhos. Nós já ouvimos o Senhor falando conosco nessa noite. Queremos aprender mais de Ti. Queremos aprender mais de Ti, que é manso, suave, manso e humilde de coração. Aprender, Senhor, do Teu Filho amado Jesus. Aprender, Senhor, o real significado do Natal a cada dia, Pai. Senhor, que Tu tens todo o domínio nos Seus ombros, Tu tens o controle do nosso, toda a nossa vida, do controle de toda a nossa existência, Pai. Senhor, seja com cada vida aqui, Pai, cada coração que entrou, Pai, cada alegria, Senhor, que alguém pode compartilhar, ou cada angústia que alguém pode estar sendo afligido, Pai. Tu tem as mãos o controle, Tu sabe a hora que isso inicia e a hora que será o fim, Pai. Senhor, portanto, traz cativo, Senhor, o nosso entendimento, Pai, diante das Tuas mãos, Pai. Ensina, Pai, que a gente possa praticar, Senhor, verdadeiramente os Teus ensinamentos a cada dia, Pai. Que os nossos pés, Senhor, sigam, Pai, iluminados pela Tua palavra, Pai, que é lâmpada para eles, Pai, lâmpada para o nosso caminho, Pai, para a gente enxergar a cada dia mais, Senhor, a Tua vontade boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Muito obrigado, Pai. Nos concede desse Teu entendimento, desse Teu ensinamento. Leva a nossa mente cativa à Tua presença, Pai. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. E eventualmente, se sobrar mais algum dinheirinho, a gente pensa num presentinho. Jonas já pediu presentinho, já vai não, já deu aquela beliscada, né, Jonas? É exatamente isso. Então nós começamos a pensar agora, é a época dos amigos ocultos. Começamos a pensar nos presentes, nós imaginamos isso, e muitas pessoas vão à festa do nascimento do Senhor Jesus, nem chegam no fim. Quando for mais ou menos assim, por volta das 20 horas, a gente já vê gente caída pela rua. Lá pelas 20 horas, alguns já apagaram, alguns já entraram em coma etílico, alguns já estão no hospital, alguns nem sabem mais o que vai acontecer, nem se o Papai Noel vai vir mais, porque eles já usaram todos os eventos, todas as possibilidades da festa, já experimentaram todas. E eu fiquei pensando, por que Isaías então estava muito preocupado? Certamente como um profeta, Isaías já tinha vislumbrado tudo aquilo que eu e você estamos vivendo nos dias de hoje. O consumismo, as guloseimas, o pecado da gula, não é verdade? Porque nem sempre a gente come porque está com vontade, é porque é tanta coisa que a gente quer comer mesmo. Eu gosto sempre de dizer para os amigos, não precisa comer tudo não, pode deixar para amanhã. Não precisa beber todas hoje, dá para beber depois, né? Porque tem pessoas que é assim, quer pegar tudo de uma vez, mesmo que passe mal. Isaías sabia disso, e Isaías traz então a todos nós
a uma profunda reflexão, não só de quem é Jesus, mas o que Jesus veio fazer. Jesus não veio trazer presentes, Jesus não veio trazer comida, Jesus não veio simplesmente promover uma festa. Mas a primeira coisa que eu aprendo no texto está exatamente no versículo de número 1, quando Isaías escreve assim: mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Queridos, a primeira coisa que Isaías quer ensinar a cada um de nós é o triunfo da glória de Deus sobre as aflições humanas. Ele começa a traçar um paralelo sobre quem era a Galileia dos gentios. A Galileia era um lugar onde as pessoas eram escravas, onde as pessoas viviam oprimidas, subjugadas. Eram pessoas pobres, porque tudo que tinha era espoliado pelos governantes. Por conta disso, eram também pessoas incultas. Era um povo que vivia escravizado, marginalizado. O texto nos diz exatamente isso. No livro do evangelista Lucas, capítulo 1, verso 59, e alguns de vocês conhecem, o chamado Magnificat de Maria. Maria, ela vai dizer exatamente isso, que o Senhor veio para trazer libertação, que o Senhor veio para trazer alegria, para quebrar o jugo, para quebrar todas as cadeias do povo. Jesus é aquele que veio para trazer a vitória sobre a aflição do seu povo. A Galileia dos gentios, o texto diz exatamente isso, porque a Galileia estava na obscuridade, porque a Galileia estava exatamente na marginalidade. Muitas vezes eu fico olhando hoje, quando nós falamos de bullying, eu fico olhando essa coisa, parece-me que é muito nova, mas alguns de nós que estamos aqui somos crentes de um tempo em que nós não podíamos nem andar com a Bíblia na mão. Para ser crente tinha que ter coragem. Não era qualquer um, principalmente moço, que tinha coragem de ser crente, porque os amigos debochavam e não tinha a lei do bullying, não tinha nada disso. Para ser crente tinha que ter coragem de andar com Jesus, porque quem não tivesse coragem de andar com Jesus nunca seria crente. E eu fico imaginando como seria ser crente num tempo desse. Hoje as pessoas andam com Bíblia na mão, no carro eles botam um plástico de que eles são crentes, as pessoas vivem dizendo que todo mundo é de Jesus. Que bom se fôssemos assim de verdade, porque na verdade hoje faz sucesso dizer que é crente, faz sucesso dizer que é de Jesus. Hoje as pessoas mais estranhas do mundo que possa parecer, elas dizem, são crentes. Eu falo assim, então não sou isso não, eu sou outra coisa. Se essas pessoas são crentes, elas são de igreja, eu não sou, eu sou de outro lugar. Porque na verdade hoje parece que ser crente, ser religioso é quase na moda, parece que é quase um sucesso, quando na verdade eu sou de um tempo em que nós tínhamos que ter coragem para ser crente, porque era um estado vexatório. Nenhuma menina queria namorar a gente. Os meninos da rua não deixavam a gente jogar no time deles, porque a gente era da igreja, e crente não serve para jogar bola, crente não serve para namorar, crente não serve para brincar. E a gente vivia quase sozinho, ou estava na igreja dia de domingo, ou dia de semana, ou então a gente não tinha amigo. Jerusalém, a Galileia dos gentios, estava exatamente vivendo um momento parecido. E o profeta Isaías disse exatamente isso, que o Senhor, o Messias, era aquele que veio tirar a Galileia da sua aflição e veio trazer glória para aquele povo. E no versículo 2, agora Isaías escreve exatamente que ele também haveria de trazer, diz, o povo que andava nas trevas viu grande luz, e o que viviam na região da sombra da morte resplandeceu-lhe a luz. Isaías fala agora da vitória da luz sobre as trevas, fala sobre a derrota das trevas. Queridos, quando eu penso na vitória do Senhor Jesus, na vitória da luz sobre as trevas, eu fico imaginando que nem sempre nós somos capazes de reconhecer o tempo de trevas. Eu hoje escutei com a minha família, vindo para cá, o testemunho de um jovem.
E ele todo, eu disse assim, não, ele é novo, quando ele estiver mais velho. E ele disse, não, eu já não estou velho, eu já não estou novo, não, eu tenho 24 anos. Aí eu falei, você ainda está novo ainda, você ainda não está entendendo. Ele todo contente, dizendo que chegou em casa quase pela manhã e que dormiu dentro do lixo. Garoto de 24 anos. Chegou em casa de manhã, drogado. Aí mostrando aqui, ó, me machuquei ali, me machuquei aqui. Eu olhando para a cara dele, ele contando aquilo com orgulho. E eu fiquei imaginando alguém que tem 24 anos, que tem orgulho de ter ficado drogado, dormido dentro do lixo. Aí, eu estava com a caixa de presente, roubaram também no ônibus. Eu fiquei olhando e ri de quê? De que ri um moço de 24 anos, daquele jeito, daquele estado. Magro igual aquele paletó de uma lista só. Fuma, se droga. Eu fiquei imaginando, isso é o que é não saber que está nas trevas. Isso é não reconhecer a verdade. E eu lembrei do filho pródigo, quando ele sai de casa, ele pega e vai gastar a riqueza, a herança que ele recebe do pai dele, e um dia ele está lá na esquina, quem sabe, caído na sarjeta, e ele reconhece, ele cai em si, o texto bíblico diz que ele cai em si, e ele pede para voltar para a casa do pai dele para ser empregado. Ele não quer mais nem ser filho, ele quer ser empregado, porque ele disse que os empregados da casa do pai dele vivem melhor que ele na rua. Querido, às vezes eu fico imaginando que reconhecer as trevas não é algo simples, não é algo fácil. Só quem passou por esse estágio em si mesmo ou na própria família entende o que eu digo. Mas um dia a vida nos mostra um caminho e a gente cai em si. Aí a gente fica dando testemunho. Poxa vida, quando eu era moça, minha vida era assim, a minha vida era desse jeito. Mas agora, olha o que Jesus fez. Jesus me tirou dessa vida, Jesus me tirou dessa jeta, Jesus me tirou das drogas. Eu estava já pronto para morrer, eu era o da vez. Mas olha o que Jesus fez comigo. Jesus me deu uma família, Jesus fez homens e mulheres que reconheceram a bondade e a misericórdia de Deus. Exatamente isso. Ele está dizendo que agora a luz entrou, e quando a luz entra, as trevas saem. O reconhecimento vem. Não adianta simplesmente falar, isso é treva. Há caminho que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim é caminho da morte. E esse caminho da morte, ele só é reconhecido no momento da morte, até que o Senhor entre. E Isaías está dizendo exatamente isso. Que quando a luz chega, as coisas são descortinadas. Nós agora conseguimos enxergar a realidade, porque a luz chegou, porque as trevas foram jogadas fora, as trevas foram afastadas, porque quando a luz se acende, as trevas desaparecem. Aleluia. Queridos, eu tenho certeza que todos aqui enxergam, mas eu queria só lembrar, você já dormiu na casa dos outros? Quando você acorda de noite na casa de alguém que você está visitando, que você quer ir no banheiro e que você não sabe o caminho do banheiro? Tudo escuro. Você já passou por essa cena? Porque na casa da gente, a gente vai no escuro. A gente vai manobrando, sabe onde está tudo, sabe onde estão os móveis, sabe onde está tudo. Mas quando você está na casa dos outros, que você acorda de noite, você olha, não tem uma luz, e você está querendo achar o banheiro lá na outra extremidade da casa. Aí tu vai, bate aqui, bate ali, Quando você volta do banheiro, você está tão dolorido que o sono até foi embora. Você está com a canela toda machucada, tu está todo dolorido. Exatamente isso que as trevas fazem. As trevas nos levam a nos ferirmos a cada instante, a cada momento a gente vai se ferindo. Mas o texto no versículo 2 diz que quando a luz entra, as trevas são afugentadas, porque é a luz do Senhor está entrando. Às vezes eu tenho visto tanta gente dentro de igreja vivendo nas trevas que eu tenho pena, eu tenho misericórdia. Eu hoje estava testemunhando sobre minha cirurgia e eu estava falando que a coisa mais maravilhosa que aconteceu na cirurgia foi quando os médicos estavam falando que os religiosos, quando vão fazer cirurgia, eles não dão trabalho.
Eles vão em paz, tranquilo, não tem grito, não tem berro, ninguém está rolando, ninguém está desesperado. E eu fiquei pensando, eu vi bem uns crentes desesperados, querendo morrer, querendo fugir. Porque na verdade, não basta simplesmente ser membro de uma igreja, ser membro de uma religião. E eu quero abrir aqui um espaço muito grande para você, meu irmão, minha irmã, religioso. Aí a gente às vezes fica discutindo, porque eu sou da igreja tal, porque eu sou da outra igreja, porque lá na minha igreja tem poder, porque eu sou da outra igreja. Eu falo, querido, isso é meninice, isso é infantilidade espiritual, achar que a sua igreja é poderosa e que a sua igreja pode fazer alguma coisa sobre a sua vida. Eu conheço muita gente religiosa que está desesperada porque ainda não encontrou com Jesus, nem dentro da religião, seja ela que nome for. Ah, porque eu sou católico, eu sou espírita, eu sou protestante, eu sou pentecostal, eu sou tradicional. Tolice. Quando Jesus, a luz, o Emanuel entra, a vida começa a acontecer de fato. Por isso o profeta Isaías está falando que Jesus é a luz do mundo. João dizendo, eu sou a luz do mundo, e quem anda em mim nunca mais estará nas trevas, disse o Senhor Jesus. Versículo 3 então, versículo 3, Isaías nos traz uma nova perspectiva. Isaías fala exatamente assim no versículo de número 3. E ele tem multiplicado esse povo a alegria, lhe aumentasse, alegrem-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam enquanto repartem os despojos. Isaías está falando agora da vitória, da alegria sobre a tristeza. Quando Jesus chega, quando o Natal acontece, a tristeza sai, porque Natal é as boas novas de alegria dos céus. Amém. Queridos, quando eu penso nas boas novas de alegria, eu fico lembrando de que quando Jesus está na nossa vida, não é as circunstâncias que nos entristecem, não é o pavor da morte que rouba a nossa alegria, não é o pavor da doença, seja lá de que ordem for, porque quando Jesus entra, quando o Natal acontece de verdade na nossa vida, não importa o que aconteça, nada pode roubar a nossa alegria, porque a nossa alegria não está onde os nossos olhos veem. Por isso Isaías disse que Jesus é aquele que veio trazer a vitória da alegria sobre a tristeza. Talvez você hoje esteja num momento de tristeza, e eu, graças a Deus, eu não posso dizer isso da minha família, sendo minha família grande. Minha família já se despediu de alguns dos nossos mais antigos, mãe, pai, vó, avô, pessoas que eu e meus irmãos e minha família amavam profundamente. Mas nada disso rouba a nossa alegria. Porque é muito comum nessa época de festa, algumas pessoas ficam, minha mãe, meu pai. Nada pode tirar a nossa alegria. Que a nossa alegria, ela não depende das circunstâncias. Eu amava muito a minha mãe, mas a minha alegria não depende mais disso. A minha tristeza também não depende mais do fato da minha mãe não estar mais comigo. Porque nada, a alegria que eu tenho, a alegria que nós temos, é a alegria que vem do alto, a alegria que vem do Senhor. Amém. Ela é incircunstancial, ela não depende do momento, porque senão a gente perde a alegria por qualquer coisa. Hoje estou muito triste, só teve um bife lá em casa, eu queria tanto ter comido 3. Tu queria 3 bifes, só tinha um. Eu sou de um tempo em que mamãe, essa que eu contei para os irmãos aqui agora, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar, eu tenho até orgulho, porque nada disso roubava a nossa alegria. Minha mãe tinha um ovo. E aí minha mãe, eu vou fazer um dia para você, filho, uma fritada. Minha mãe fazia uma fritada de farinha. Ela batia aquele ovo, batia, e aí enchia aquele negócio de farinha. Eu ficava olhando e aquele ovo ficava grande, grosso, gordo, duro.
E aí ela pegava, dividia aquilo igual uma pizza. Aí cada um ganhava um triângulo daquele, pequenininho. E a gente comia aquilo com a maior alegria depois de darmos graças, porque a alegria do alimento não estava no tamanho daquela fritada miserenta. A nossa alegria estava em dar graças, quando todos fechávamos os olhos. Aliás, criança que se preza não ora com os dois olhos fechados, né? Porque vai que algum outro miserento consiga roubar a minha fatia da fritada. Então a gente ficava ali orando e dando graça, e minha mãe louvava a Deus, porque nós tínhamos um ovo para comer aquela fritada de farinha. E todo dia eu conto isso, todo dia depois daquele almoço, minha mãe tinha sobremesa. Nunca deixamos de ter sobremesa. Minha mãe vinha com a colherinha de chá pequenininha assim, ó. E ela ia lá num potinho de açúcar e todo mundo estendia a mão e ela botava aquela... A gente ia feliz da vida com aquela sobremesa. Depois de ter dado graças, não tem comida ruim, nem comida boa. Ficávamos... E adolescente, você sabe como é que o bicho come, né? Igual uma frieira. A gente comia e ficava feliz, porque orávamos, minha mãe dava graça e nós nos alimentávamos. A nossa alegria não dependia daquela fritada. A nossa alegria era de saber que o Senhor já tinha preparado o nosso almoço do outro dia, mesmo na incerteza do desemprego, da pobreza, mas todos os dias o Senhor supria a nossa necessidade, porque o Senhor é aquele que nos enche de alegria. Amém? Eu queria que você, talvez, que esteja aí hoje triste, pensando em qualquer coisa, em qualquer circunstância, eu queria que você pudesse pensar nesta noite que quando o Senhor Jesus entra, a alegria chega. E a alegria não depende do tamanho da minha dor. A minha alegria não depende da minha despensa. A minha alegria não depende de quanto eu tenho no bolso para comprar de abacaxi e rabanada no Natal. A minha alegria vem do Senhor. E no verso 4, já estamos chegando ao finalzinho, diz assim o verso de número 4: porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, e a vara que lhes feria o ombro, e o cetro do seu opressor, como nos dias do Midianita. Queridos, Isaías está dizendo aqui agora que a opressão que subjugava o povo foi vencida. Querido, quando eu penso nessa opressão vencida, muitas vezes eu lembro que nem sempre nós somos capazes de entender essa alforria que o Senhor Jesus conquistou na cruz por nós. Queridos, às vezes eu fico imaginando que a gente não sabe o que é ser liberto de uma opressão. Quando nós pensamos em opressão, nós pensamos logo nas forças satânicas, pensamos nas forças do mal. Mas eu vou ser mais simples. Quantas vezes nós somos oprimidos por circunstâncias que roubam a nossa alegria? Querido, eu confesso que quando eu estava desviado, a minha esposa ia na igreja e levava minhas filhas. E eu queria até ir. Às vezes eu sentia vontade de ir na igreja. Minha esposa deixava a roupa arrumada, calça, blusa, tudo ali para os filhos. A roupa está lá. E eu ficava na frente da televisão. Eu ficava vendo o primeiro jogo. Começava o jogo às 4h30, 5 horas. Depois do jogo tinha os Trapalhões. E eu ficava ali, depois dos Trapalhões tinha outro negócio que eu já não lembro o que era. E eu ficava ali oprimido pela televisão. Meu coração queria estar junto com a minha esposa, com as minhas filhas, mas eu ali oprimido pelaquela televisão, não conseguia entender que aquela televisão me roubava da comunhão com os irmãos e com a minha família. A gente nem sempre entende isso, não é verdade? A gente acha que está feliz ali na frente da televisão. Eu tinha um grupo de amigos que a gente jogava buraco sexta, sábado e domingo. Fumávamos, bebíamos, tomávamos café, sexta para sábado, sábado para domingo, e domingo a gente ainda ia até escurecer. Aquilo era a maior alegria. O dia que eu fui para a igreja, meus amigos disseram assim para mim: Davi, negócio de igreja, rapaz, caramba, que opressão, que miséria é isso, todo domingo tu vai para a igreja? Eu falei: rapaz, todo domingo eu vou para a igreja. Caramba, Davi, que cadeia é essa? Aí eu falei: engraçado, né? Ir para a igreja domingo é uma cadeia.
mas jogar de sexta para sábado, a noite toda, sábado, às vezes a gente nem ia em casa, ficava ali queimando uma carnezinha, tomando cerveja, cachaça, e pá, inteirava o sábado e rolava para o domingo adiante, às vezes dormia enquanto esperava o outro. E a gente não achava que isso. Aí eles falavam, pensando assim, né? Eu falei, agora que eu sou livre. Antes eu era oprimido. Mas vai que você também não entendeu isso. Você acha que ser livre é fazer o que você quer. E isso não é liberdade. Liberdade não é a gente fazer aquilo que a gente pensa que pode. Liberdade é fazer de fato aquilo que Deus nos permite fazer. Ou seja, ir no limite da liberdade de Deus. De saber que dali para diante, isso não é liberdade. É cadeia, é destruição, é desgraça. E o texto diz exatamente isso. Que Ele é quem nos libertou. Ele tirou de nós o jugo. Ele tirou de sobre nós toda a desgraça. E terminando agora o verso de número 5 diz assim, irmãos. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha, toda veste revolvida em sangue, serão queimadas e servirão de pastos ao fogo. Jesus veio para trazer a vitória da paz sobre a guerra. A guerra, querido, não é esse momento de intervalo que você imagina que se chama de paz, entre uma guerra e a outra. Mas a guerra é algo que nós enfrentamos todos os dias no reino espiritual, quando as forças do mal se manifestam sobre a gente e são derrotadas todos os dias. Jesus é aquele que vem trazer a paz. Ele diz, eu deixo-vos a minha paz eu vos dou. Não vos a dou como o mundo a dá. Jesus, o príncipe da paz, o Messias, aquele que veio trazer a mim e a você todo o sentido, o verdadeiro sentido do Natal, que eu e você possa desejar nesta noite. Permitir que Jesus entre no nosso coração e faça de nós morada. Que a minha vida e a sua vida seja uma verdadeira manjedoura, aonde Jesus possa nascer todos os dias para nos trazer paz, para nos trazer liberdade e encher a nossa vida de alegria, acima de tudo de pertencer a Ele, independente do momento e das circunstâncias em que eu e você está passando. Que você possa confiar que Jesus é o nosso Deus forte, o nosso grande conselheiro, o príncipe da paz, aquele que veio a esse mundo para libertar eu e você e trazer a mim e a você toda a alegria da caminhada com Ele. Eu quero convidar você a se colocar de pé. Porque o Natal ele não acontecerá na mesa da ceia. O Natal ele está acontecendo na minha e na sua vida todos os dias.